Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, conversar aqui, debater, falar sobre aí diversas questões, né, que são de extrema importância aí, né, para a luta dos trabalhadores e para a luta dos setores populares da sociedade. E eu tô aqui com a Deise Alves, ela que é do assentamento da Conquista, né? E a gente vai conversar um pouco sobre a história do assentamento aí, a história aí de luta e também, né, conversar um pouco sobre, né, como que ela está enxergando certas questões aí da vida política nacional. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, tudo bom, Daisy? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, fico grata pelo convite, né? Como você já me apresentou, o meu nome é Deise, moro há quase 30 anos aqui no assentamento Conquista de Tremembé, o primeiro assentamento na região do Vale do Paraíba, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 1994. Opa, então tem história, tem chão, né? Então, pra gente Então, para a gente começar aqui a nossa entrevista, conta um pouco aí, né, como que surgiu o assentamento, né, qual foi o histórico aí de mobilização que resultou aí no assentamento, Daisy? Então, esse assentamento surgiu em função de uma necessidade concreta, né, dos trabalhadores rurais sem terra, que vieram de uma outra região, da região de Sorocaba, em fevereiro de 1994 para cá. Nós já havíamos ocupado uma área, que era a base militar da Marinha, lá na região de Sorocaba, numa cidade chamada Iperó, e então parte da área pertencia à Marinha, né? Era uma flora, né? E aí a gente tinha muitas famílias com pouca terra. Então parte das famílias vieram aqui para a região do Vale do Paraíba, aqui para Tremembé. Essa área era da Petrobras, né? Uma área de 1.290 hectares, e onde nós viemos em torno de 200 famílias para cá. Então, foi o primeiro assentamento aqui da região do Vale, naquela conjuntura ainda foi a época do governo FHC, né, não estávamos mais sob a ditadura, porque outras ocupações que o MST realizou, era a época ainda, não era nem o início da redemocratização do país, era muito mais difícil, mas em 1994 a gente tinha um presidente, né, civil, não era militar, no caso o FHC. Então, a mobilização dos setores populares aqui da região do Vale do Paraíba, que deu apoio para a ocupação aqui em 94, foi determinante para a nossa vitória, entendeu? Então, assim, tem essa história, né, que foi marcante para a conquista dessa terra. Tanto é que o assentamento chama-se assentamento Conquista, né? É certo. E o Daisy, né, continuando aqui a nossa conversa, se eu não me engano, em 94 ou próximo disso aconteceu o massacre. A internet caiu. Opa, voltando aqui, tivemos um pequeno problema. O Daisy, se eu não me engano, nessa época, 94 ou na década aí de 90, aconteceu aí o massacre do Eldorado dos Carajás, né? Que é onde o MST, né, o Movimento Sem Terra, rural, aí era bastante criminalizado. Como que foi lidar com essa repressão, né, dos anos 90, né, e né, vinda aí na época do governo do Fernando Henrique? Então, esse massacre do Eldorado do Carajás foi em 1996.
E na ocasião estávamos ainda acampados aqui na fazenda que era da Petrobras, e eu me recordo que veio um militante do MST lá do Eldorado do Carajás, onde a gente apoiou e fizemos a divulgação, né, do massacre, né, de todas as atrocidades que aconteceram, né, a execução dos trabalhadores naquela época. Mas na década de 90, além do FHC, nós tivemos uma pessoa no estado de São Paulo chamado Michel Temer. Ele era secretário da Segurança Pública. Então, ele fez um serviço bem feito mesmo, conforme é a lógica, né, da repressão, né, nesse país. E em várias ocasiões no estado de São Paulo, eu participei de uma das ocupações lá na região noroeste do estado, de uma ocupação de 2.000 famílias, que a repressão também foi muito violenta, né? Várias crianças foram feridas, homens, mulheres, né? Então, a gente também passou por esse período. Não tanto quanto aconteceu no Eldorado Carajás, mas nós tivemos também a repressão em outras regiões do estado. No caso de Tremembé, só houve a reintegração de posse que a gente conseguiu barrar, né, com apoio, novamente, reafirmando com os setores populares, sindicais da época, né, da região do Vale, especificamente de São José dos Campos e Jacareí, que deram um apoio fundamental para nós, né. Então, a repressão, Guilherme, ela sempre está presente, seja através das armas, né, através dos meios de comunicação, através da criminalização em relação ao MST, que do meu ponto de vista também é uma repressão, também é uma violência, né, porque na verdade o movimento ele luta por justiça social, nós lutamos, né, para garantir a dignidade dos trabalhadores, que é cada um ter o seu pedaço de terra. Certo. E, ô Daisy, né, já que você falou dessa criminalização do MST, a gente sabe que no ano passado, né, teve, né, a famosa CPI do MST, né, que foi mais usada aí pros aí direitistas criarem lorota, né, pro movimento. Eu queria saber aí de você aí, né, do MST e como que você analisa o impacto, né, dela na sociedade. Então, é assim, historicamente, sempre nós tivemos forças contrárias à presença, à existência do MST no Brasil. Na década de 80, 90, por exemplo, que eu comecei minha militância no fim da década de 80, 86, depois na década de 90, na época a gente tinha o UDR, que era a União Democrática Ruralista, representado pelo Ronaldo Caiado, que hoje é governador lá de Goiás. Então, naquela época, tinha uma oposição ferrenha ao movimento. Só que agora as coisas mudaram, né? Eles conseguiram, né, comprando votos, fazendo todas aquelas articulações covardes que eles fazem, né, no âmbito eleitoral, eles conseguiram aumentar o número de parlamentares que os representam, né? E no episódio do dia 8 de janeiro, né, com aquele quebra-quebra, com aquela tentativa de golpe pós-eleição do Lula, eles, com a presença da CPI, foi tentar desviar para a sociedade civil o julgamento, as investigações que estavam ocorrendo naquele momento do dia 8 de janeiro, e colocar a questão da CPI. Mas só que foi um tiro no pé. Porque hoje, assim, não é que a gente quer ficar puxando a sardinha para o nosso lado, mas isso é real. Basta você ver a quantidade dos intelectuais que apoiam o MST, a sociedade civil organizada, só de ter uma feira nacional, como aconteceu o ano passado no Parque da Água Branca, em São Paulo, lá se reuniu mais de 300 mil pessoas. Então, se o MST fosse uma coisa ruim, uma coisa que trouxesse prejuízo para a sociedade, moral, político, econômico, jamais nós conseguiríamos reunir 300 mil pessoas numa feira nacional de reforma agrária da agricultura familiar em São Paulo,
entendeu? Então, o meu ponto de vista foi tiro no pé. Isso em nenhum momento desmoronou o movimento, foi uma iniciativa de nos assustar. Mas eu vou te falar, cada vez que fazem esse tipo de ameaça ao movimento, o tiro é tiro no pé, porque isso acaba nos fortalecendo cada vez mais. Certo. Comparado, né, dos anos 90, né, e comparado hoje, né, a população, né, de modo geral, ela tá aceitando mais o MST, tá, esse fantasma que é criado em torno do MST tá sendo mais, né, desmentido, né, desmistificado, né? Como que você analisa a relação, né, da sociedade com o movimento sem terra e, né, e com os outros movimentos rurais? Olha, com o passar dos anos, né, o movimento, aí tem os dirigentes nacionais e estaduais e regionais também pode estar falando até melhor do que eu, porque eu já fui dirigente estadual no passado, mas hoje nós temos os dirigentes, né, nós temos a Daniela, que reside no assentamento lá de Lagoinha, né, o Egídio Bruneto, nós temos o Altamir também no assentamento Nova Esperança, eles também podem também falar muito bem dessa questão, desse ponto de vista que você está me perguntando, mas pela vivência que eu já tive, na militância que eu já tive, a história de muita coisa que eu vi no movimento e essa relação, né, entre campo e cidade, ela foi crescendo de acordo com a conjuntura, entendeu? E nós temos uma questão bem peculiar no movimento, é a questão também da produção, do que a gente consegue produzir sem agrotóxico, e aí vem a importância da agroecologia, vem também a importância da questão ambiental, que o movimento levanta essa bandeira diariamente, a bandeira também da ordem do dia, além da questão de terras para ainda assentar famílias sem terra que tem ainda no Brasil, né, para atender essa necessidade, mas só para você ter uma ideia, o movimento hoje, ele está com uma bandeira de plantar 100 milhões de árvores no Brasil, justamente para preencher uma lacuna daqueles que desmataram nos governos anteriores, desmataram a Amazônia, desmataram o Pantanal, né, esses biomas importantes que a gente tem, o bioma da Mata Atlântica também. Então, o movimento, ele está em todos os estados brasileiros. E essa questão da agroecologia, que é a implantação do sistema agroflorestais em cada assentamento da reforma agrária, ela atrai não só as pessoas que têm a terra e precisa de um novo modo, né, de produzir a terra, mas também quem mora na cidade, porque a cidade, a população precisa respirar oxigênio, né? Então, nós também temos essa função, né, de captar mais o gás carbônico que continua, né, no ar, né, que a gente precisa fazer novos projetos de restauração florestal e tudo. Então, eu vejo o seguinte, da década de 90 para cá, nós tivemos esse episódio, né, cruel de 4 anos, né, do desgoverno que foi do senhor Coisa Ruim, mas a gente tem agora um governo, né, que a gente acredita, né, que seja dos trabalhadores, mas o movimento em nenhum momento, o Guilherme, vai perder o seu caráter reivindicatório, isso eu sempre coloco, que o movimento popular, ele não é um movimento de ficar em casa esperando o que o governo vai dar para nós. O movimento, ele tem que estar permanentemente reivindicando, porque existe um atraso na questão agrária no Brasil, um atraso histórico muito grande, porque ela sempre foi deixada em segundo plano, entendeu? Então, hoje, nós, mesmo que a gente elegeu o Lula, fizemos trabalhos, né, na base para eleger o Lula, teve acampamentos lá em Curitiba, né, apoiando, né, que o Lula fosse libertado, mas nós precisamos continuar reivindicando os nossos direitos, sabe, porque existe uma superestrutura de poder hoje na sociedade, existe uma elite que sempre vai ser contra a reforma agrária, isso que é a contradição do sistema capitalista,
Então, eu vejo assim, o seguinte, a nossa luta nunca acaba, né? E tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito, ou seja, escolher as melhores áreas para fazer as ocupações de terra, né? Temos que escolher as melhores áreas sim, né? Seja terras devolutas ou não. Eu tenho essa minha opinião, porque nas ocupações que eu participei do passado, todas as áreas que o movimento do Sem Terra fez ocupação foi as melhores terras do estado de São Paulo. Hoje, nós estamos numa área aqui, que é a maior da região do Vale do Paraíba, que é o assentamento Conquista, que era uma fazenda da Petrobras, né, uma área de 1.290 hectares, e hoje mora aqui 103 famílias, entendeu? Que produzem, né, que vivem da terra, que moram aqui, né? Então, eu vejo por aí, as mudanças na conjuntura influenciam o nosso processo de organização, né? Agora, que a gente fala, o que a gente não pode esquecer, que o movimento, ele tem esse caráter reivindicatório, ele nunca vai perder isso. Certo. E Odeice, falando em conjuntura, né? Hoje, né? Qual que é a dificuldade, né? De se implementar uma reforma agrária no Brasil? Não, a maior dificuldade que eu entendo, né, é o seguinte, é a distribuição das terras. É o governo fazer as desapropriações, né, e para isso ele tem que ser muito determinado, né, e não tem que ficar se preocupando com o setor do agronegócio, porque o setor do agronegócio já acumulou riqueza demais, né? Já acumulou riqueza demais, é aprofundar mais essa questão das desapropriações de terra. E, além das desapropriações de terra, para assentar as famílias que hoje ainda continuam acampadas, também liberar mais créditos para as famílias que já estão assentadas. Por exemplo, os programas institucionais, da gente vender os produtos da reforma agrária, que é da agricultura familiar, da reforma agrária, para as prefeituras. Aumentar o teto, né? Por exemplo, o prefeito não ficar só nos 30%, né, para comprar de produção da reforma agrária, aumentar esse teto, entendeu? E também desburocratizar, né? Também desburocratizar esse sistema. Porque é assim, Guilherme, deixa eu te explicar, dentro dessa estrutura governamental, nós temos uma instituição chamada Tribunal das Contas da União. Ele que rege muitas coisas em relação, muitas questões específicas em relação à reforma agrária, em relação aos beneficiários da reforma agrária, entendeu? Mas, enfim, que nem eu te falei, a gente tem que, cada dia que vai, se organizar, formar novas lideranças para continuar esse processo. Certo. E, né, e no assentamento da Conquista, né? O que é feito, o que é produzido aí, né, por vocês, para vocês se manterem? Então, aqui é assentamento Conquista, né? Não é da Conquista, é Conquista. Esse assentamento, ele foi criado dentro de uma concepção muito convencional. Lá naquela época não tinha essa discussão ainda da gente plantar de forma consorciada com outras espécies, e foi uma coisa muito especial que o movimento, junto com professores de universidade, com experiências, né, de outros locais, trouxeram para o Brasil. E aqui no estado de São Paulo, um dos assentamentos pioneiros na agroecologia está aí em São José dos Campos, né, que são 3 famílias, né, de São José, que tem um projeto de agroecologia, né, eles produzem, têm renda, fornece nas comunidades que sustentam a agricultura aí de São José. Então eu poderia dizer que eles são pioneiros. Então, nós, desde 2019 para cá, nós somos calouro, apesar de ser um assentamento de quase 30 anos, nós começamos aqui em 2019, né, com apoio do MST, mas principalmente da rede agroflorestal do Vale do Paraíba, né, que a sede é em Pinda. Então, junto com o MST, essa rede,
ela trouxe para nós, assentados e assentadas aqui do Conquista, essa nova concepção da gente entender como que você cuida de um solo, como que você planta árvores, entendeu? Então, a gente teve essa oportunidade. Então, aqui no Conquista, nós temos em torno de 6 famílias que têm sistema agrofloresta, outras estão aderindo. Hoje nós somos em 103 famílias, né? Então, a ideia é a gente ampliar para mais famílias que quiserem, porque esse é um processo que é participativo. Ninguém impõe para nenhum assentado que tem que plantar. Isso vai da convivência, da participação, até o assentado entender que saindo do convencional para a agroecologia, ele só vai ter a ganhar. Não vai usar mais agrotóxico, vai cuidar melhor do solo, vai trazer mais nutrientes do solo para ter uma boa produção. Ô Daisy, né? Acho que nessa parte aí dá para falar sobre vários temas, né? E um desses temas que pega bastante, né, digamos assim, no Brasil é a questão da fome, né? De que forma, né, os assentamentos, né, podem contribuir nessa luta, né, contra a fome, né, que existe, né, nessa questão, né, da extrema miséria no Brasil que faz as pessoas, né, não terem o que comer. Olha, na época da Covid, eu me recordo que o movimento, em várias regiões, lá na região da Grande São Paulo, no interior de São Paulo, vários assentamentos participaram de cozinhas solidárias e forneceram alimentos gratuitamente para essas cozinhas solidárias que foram implantadas na cidade para atender as famílias que estavam com insegurança alimentar, entendeu? E é um trabalho que a gente vai continuar. Vários assentados e assentadas da reforma agrária, do MST, e a gente teve recentemente uma conferência nacional da reforma agrária lá em Brasília, da segurança alimentar, e lá eu vi representantes de vários assentamentos, inclusive eu estava lá, né? Então, nós hoje temos uma cadeira na prefeitura, no Poder Executivo, que a gente é de um conselho de segurança alimentar no município, por exemplo. Então, é uma articulação também, é uma outra demanda que nós, do assentamentos, devemos participar, para dar essa contribuição para a sociedade, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai organizar, vamos pegar no caso de Tremembé, nós vamos fazer um encontro, né, com pessoas da cidade para discutir a questão da segurança alimentar, vamos chamar os assentados também e discutir um programa de segurança alimentar no município, também com os produtos dos assentamentos, entende? E a prefeitura tem que ter uma participação também nisso, porque existem os programas institucionais de compra de alimentos, que está hoje ligado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e também à CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que funciona lá no CEAGESP em São Paulo, que tem o escritório lá. Então, são essas instituições que têm que trabalhar, Guilherme, têm que dinamizar, porque a gente tem pressa, entendeu? A gente também não pode ficar só em função da burocracia. Então, nós também precisamos que o executivo trabalhe e que acompanhe o ritmo, porque a fome tem pressa. As pessoas que têm problemas de insegurança alimentar têm pressa, né? E o nosso lema é produzir o mais saudável possível para chegar até a mesa dessas pessoas, né, da cidade. E a questão, eu queria que você entrasse um pouco mais na questão do agrotóxico, porque a gente tem que, né, questionar, combater a questão do agrotóxico. Não, a questão do agrotóxico é por várias questões. Primeiro, a questão do meio ambiente, né? A questão que o meio ambiente ele consiste no solo, na água, no ar que a gente respira, né? Nos animais que povoam, né? A floresta, a questão do lençol freático, né? A questão da água e também, acima de tudo, da nossa saúde.
Só para você ter uma ideia, tem 2 produtos que tem mais veneno hoje, que o pessoal usa agrotóxico forte, que é o tomate e o morango. Eu, pessoalmente, não como tomate e morango fora de casa que eu saiba que não é orgânico, eu não como. Eu prefiro comer na minha casa, entendeu? E cada assentada e assentada tem que ter essa consciência. Muitos já têm, entendeu? Então, essa questão do agrotóxico, ele, na verdade, ele é um atraso para o agricultor e para a sociedade. E hoje as pessoas estão optando, pena que ainda só a camada média da sociedade. Mas o nosso objetivo enquanto movimento, assentado, segurança alimentar, que eu estava te falando há pouco, é levar produtos da melhor qualidade para a periferia. Porque hoje ninguém consegue ir numa prateleira e comprar um produto orgânico, porque é caro, é caro. E nós temos o dever de levar esses produtos diretamente para a periferia da cidade. Já teve uma iniciativa assim, com o assentamento Egídio Bruneto. Eles vieram para a periferia de Pindamonhangaba, fizeram uma atividade e trouxeram alimentos, inclusive eu também destinei um pouco aqui do meu sítio, assim, cada um deu um pouco, e nós levamos e fizemos um grande almoço, né, e teve distribuição de cestas nesse local, que chama Filhas da Luta, lá na periferia de Pindamonhangaba. E foi iniciativa de quem? Do MST, entendeu? Então, a gente tem, olha, N situações que a gente pode estar ocupando espaço para ir freando, né, durante o processo histórico aí, essa presença do agrotóxico. Claro que esbarra na legislação, que nós sozinhos não conseguimos isso, né? As leis têm que mudar, né? Porque ainda existe uma tolerância da gente, do Brasil, continuar recebendo agrotóxico de outros países aqui, no Brasil. E Daisy, né, em relação da questão ambiental, né, qual que é a importância, né, do assentamento, né, no caso é o assentamento Conquista? Na questão ambiental, Guilherme, a gente está agora, especificamente nesse assentamento, com uma pauta de mudar a paisagem, porque veja bem, quando a gente pegou esse assentamento, até esqueci de falar inicialmente, quando a gente conseguiu fazer a ocupação, a desapropriação e a emissão de posse, só tinha eucalipto, só eucalipto. Claro que hoje não tem mais. No lugar do eucalipto, alguns sítios foi feito pasto. Outros, a gente tem as áreas de reserva, né, dentro do assentamento, mas isso é muito pouco. Então, o nosso intuito agora é plantar árvores aqui de forma consorciada, entendeu? Então, o nosso maior desafio, eu diria para você, é esse hoje, de cuidar mais do solo, trazer mais nutrientes dos solos através da agroecologia, entendeu? Então, o nosso maior desafio é esse que nós estamos fazendo. Como eu te disse, nós temos 6 pessoas aqui, que têm os seus sítios, né, que a gente chama de unidades familiares, que estão implantando o sistema agroflorestais. Não é uma coisa de estalar nos dedos da noite para o dia, é um processo, mas isso a gente já está fazendo, né, fazer cursos, oficinas, tem acontecido muito isso. Várias organizações não governamentais visitam o assentamento para conhecer esse novo jeito de entender, né, a unidade familiar através da agroecologia, né? Então, as coisas estão caminhando. Certo, Daisy. E Daisy, conta aí pra gente como que foi o processo, né? Todo o processo aí da luta do assentamento Conquista, desde a época aí, né, da ocupação, né? E até a época aí que vocês conseguiram se regularizar. Então, o processo, como eu já disse anteriormente, né? Tinha pouca terra com esse grupo de famílias, a gente veio para cá. É, foi um processo longo de negociação, nós viemos para cá em 94, e a desapropriação da área aconteceu em 95,
E a emissão de posse foi em 96. Em 97, houve já a formalização, o governo homologou cada família aqui acampada, né, nós éramos acampados. E a partir daí, teve um processo intenso de negociação com o governo do estado para tirar os eucaliptos, né, que você sabe, eucaliptos de 30 anos que existia aqui, as raízes deles eram profundas, então precisava de máquina específica para tirar, para a gente poder preparar a terra para trabalhar, né, para produzir. Então, isso aí foi uma negociação muito intensa. Na época, o governador era o Geraldo Alckmin. Até em 1996 ele veio aqui na área conhecer, né? E aí a gente teve sucesso, porque também a gente teve apoios de várias entidades, de parlamentares também, do âmbito da esquerda e de centro também, nessa luta para a retirada dos eucaliptos. Então, esse foi um processo intenso, mas a gente conseguiu. Tá? Mas foi o que eu te falo, é fruto de muita negociação. Em algum momento, se o assentamento, as lideranças pararem, aí para tudo, né? Porque é uma tarefa que ela é permanente de negociação junto ao Estado. É certo. E Daisy, né? Como que funcionava aí a época, né? Os diálogos do movimento com os órgãos públicos, né? Hoje a gente sabe que é difícil fazer isso, mas na época era mais difícil ainda? Não, era mais difícil, só para você ter uma ideia, quando a gente veio ocupar aqui, o prefeito nos negou água, o prefeito da cidade, não quis fornecer o caminhão-pipa para nós. Até hoje existe um pouco esse ranço, né, que a gente veio de fora e roubamos a terra do município de Tremembé, entendeu? Existe, ainda tem o pessoal, assim, mais velhos, ainda tem um pouco disso, mas aí não é a população, é os setores da elite aqui da cidadezinha de Tremembé, né? Então isso tem em qualquer lugar. A nossa sociedade, ela tem as suas diferenças classes sociais. Nunca você vai achar que a burguesia vai ficar a favor da reforma agrária, que não vai ficar nunca, entendeu? Então, aqui em Tremembé aconteceu isso na região, mas, enfim, a gente conseguiu provar que ela dá certo, e o pessoal vê que hoje, você vem aqui no assentamento Conquista, você compra lixia fresquinha, você compra goiaba, você compra pitaia, né, você compra verdura sem agrotóxico. Então, que nem eu te falei, a paisagem, tudo vai mudando aos poucos, entendeu? E o trato com os governos sempre vai ser moroso, sempre vai ser delicado. Então, vai muito da forma como a gente negocia e a forma como a gente reivindica também. Porque é aquela tal coisa, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então, eu realmente, como militante antiga do movimento, eu só espero que esse governo realmente atenda às nossas necessidades concretas. A gente não quer nem mais nem menos, a gente quer aquilo que é do nosso direito, entendeu? Falando sobre esse governo, o Deise, perguntar assim, passado um pouco mais de um ano, né, do atual governo, né, qual que é a avaliação, o balanço aí que você faz dele? Então, repetindo, eu vejo assim, esse primeiro ano foi a espera. A gente sabe que o governo pegou os cofres da União destroçados, cheios de problemas, né? Em termos de atendimento à reforma agrária, ao MST, no caso, às famílias assentadas, deixou a desejar, nesse primeiro ano. Agora, esse segundo, nós estamos com expectativas que o governo realmente continue com um diálogo bem mais aberto para facilitar mais as coisas para os trabalhadores assentados. Então, eu vou te dar um exemplo, a questão dos créditos. Né? Nós vamos ter uma experiência em breve aqui do Conquista,
de tentar acessar os programas da agricultura familiar junto às agências financeiras. Então, daqui uns 2 meses, você me pergunta se deu certo. Aí eu vou te falar, olha, deu certo, o pessoal está feliz, contente que vai adquirir seu trator, vai conseguir fazer uma estufa, vai conseguir secar o seu lote, entendeu? Enfim, então daqui 2 meses você me pergunta, que nós estamos nesse processo agora. Opa, combinado então. Inclusive, vamos marcar uma outra live, uma outra entrevista para a gente falar somente disso. Certo. E, Daisy, né, você falou aí que o atual governo está deixando a desejar, né? Essa relação que o atual governo tem com o agronegócio, né, ou com setores do agronegócio, como por exemplo a Simone Tebet, isso para você é uma coisa que atrapalha, né, algum tipo de avanço? Olha, o que determinou essa relação da Simone Tebet e de outros parlamentares, né, com o agronegócio foi a questão do período eleitoral. E você sabe, teve os seus acordos, né? E o agronegócio quer uma fatia no governo. Mas isso aí é um problema do governo. Nós não temos nada a ver com isso. Né? Porque reza a Constituição que a reforma agrária ela tem que cumprir a sua função social. Então, a gente só quer que o governo cumpra a Constituição. Constituição essa, o Guilherme, de 1988. Eu era jovem, eu participei do abaixo-assinado, onde a gente coletou mais de 1 milhão de assinaturas e levamos para Brasília. Certo? Que está lá escrito, que é para fazer desapropriações de terra. Então, se o governo precisa do agronegócio para resolver questões lá de Brasília, é um problema do governo, não é problema nosso. E agora, se atrapalhar nós vamos continuar reivindicando. É simples assim. Não sei se eu fui clara. Foi sim, foi bastante clara, né? E o Deise, vamos utilizar essa parte final aqui da nossa live para quebrar alguns preconceitos, né, que é jogado aí para a população sobre o movimento sem terra e o movimento rural como um todo, né? Primeiramente, né, aquela história, né, o movimento rural sem terra não tem trabalho, né? Dá para repetir, Guilherme? Tá para repetir, sim, né? A gente escuta várias fake news, né, sobre os movimentos rurais, né, falando que, né, quem está aí no movimento não trabalha. Gostaria que você contasse um pouco como que é a dinâmica aí, né, no assentamento onde você mora, né, o cotidiano, a dinâmica, né, né, produção, ter que sair para vender, né? Como que é? Olha, é assim, no nosso caso aqui, e também não é diferente de outros assentamentos, a gente tem essa coisa presente da democracia. Ninguém é forçado a nada, mas minimamente tem que estar numa organização, né? Se quiser, né? Porque assim, a coisa mais fácil que tem é você ocupar uma terra, a coisa mais difícil é produzir. Então tem esses 3 momentos, né? A ocupação, a resistência e depois a produção. Você ocupa, você resiste e você produz, né? E aí, nessa caminhada, algumas pessoas realmente, Guilherme, ficam para trás, entendeu? Fica para trás. Agora, hoje nós temos uma cooperativa em funcionamento aqui no assentamento. Cooperativa essa que tem uma abrangência regional, que envolve o assentamento de Nova Esperança, envolve o assentamento de Egídio Bruneto de Lagoinha, envolve o assentamento lá de Macuco, de Taubaté, e o nosso aqui de Tremembé, entendeu? Então, as pessoas
quando quer se organizar, ela se organiza enquanto grupo, não enquanto pessoa, enquanto grupo, enquanto comunidade. E isso não é uma tarefa fácil. E a democracia tem que estar presente em todo momento. Não é o que eu quero, é como as coisas estão no papel e que deve ser de acordo com a aprovação de um coletivo de pessoas, entende? Então, tem pessoas, eu não vou mentir para você, tem gente que não produz, né? Agora, por causa de uma pessoa, o restante não produz? Não, pelo contrário, né? E tem aqui, especialmente aqui em Tremembé, como esse assentamento é praticamente, Guilherme, dentro da cidade. Eu estou a 2 quilômetros da cidade, pertíssimo. A 600 metros eu estou aqui no asfalto. Então, como é muito perto da cidade, infelizmente, acaba havendo influências para dentro do assentamento. Né? Então, você vai, Deise, todos os filhos de assentado trabalham na terra? Não, eu não vou mentir. Não vou ficar só com discurso político, falar bonito, não. Tem assentados aqui, filhos de assentados que trabalham na cidade, né? Porque se formaram de fisioterapeuta, outro de psicólogo, e aí vai, né? Eles acabam buscando serviço mais para fora do assentamento. Agora, só te falo uma coisa, as novas gerações têm um papel determinante nos assentamentos, né, de continuar produzindo e melhorando cada vez mais a nossa capacidade de organização interna, entendeu? Certo. E, ô Daisy, né, agora para a gente fechar aqui a nossa entrevista, né, como que é, né, concorrer aí com grandes empresas aí que produzem alimento, né, como que é fazer essa concorrência, né, porque né, eles têm muito mais equipamento, muito mais, né, aparatos do que vocês têm, né, como que vocês lidam com isso? É através do cooperativismo. A gente precisa melhorar para organizar melhor a cooperativa, conseguir infraestrutura, logística, é através da logística, Guilherme. A gente ter o nosso próprio transporte, né, e a gente levar os nossos produtos junto aos consumidores, né, para eliminar o atravessador. Quando você fala das empresas, você está falando dos atravessadores, né? Então, aqui, por exemplo, onde eu moro, hoje eu tenho a minha safra de lixia e outros produtos que a gente consegue tirar aqui. Nós temos também um viveiro de mudas aqui da unidade, né? A ideia é a gente divulgar, né, ocupar as redes sociais nesse sentido. Agora, quando você fala em concorrer de forma muito desleal, né? Porque esse pessoal tem acúmulo de capital, nós não temos, né? Ainda nós vamos ter o capital de giro para poder melhorar a comercialização e atender melhor os nossos cooperados e cooperadas. Então, é difícil falar assim para você, nós vamos concorrer. A gente já está fazendo, por exemplo, coisa que ainda, né, as empresas que fazem a distribuição, que vende aí para os grandes, para os hipermercados, elas nem sabem o que é agroecologia. E hoje nós praticamos a agroecologia nos nossos territórios. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Daisy, né, pela participação e passo a bola aí para ela fazer as considerações finais. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, porque essa iniciativa, Guilherme, de vocês, só traz coisas boas que a gente tem que transmitir para a sociedade que a reforma agrária dá certo, do nosso ponto de vista. E que o movimento dos trabalhadores rurais, que por sinal está completando os seus 40 anos de existência, que não é pouca coisa, né, porque hoje, a nível nacional, nós temos os produtores de arroz orgânico no sul, nós temos produtores agroecológicos em vários estados do Brasil, especialmente o Nordeste, que a gente tem que reverenciar os nordestinos, porque eles são um exemplo de agroecologia para nós, né?
porque eles conseguiram resgatar a ancestralidade, né, e trazer a importância da agroecologia como alimentação saudável. Os quilombos, as comunidades indígenas, que também estão dentro desse espaço. Então, a gente só espera que daqui para frente a conjuntura venha nos favorecer. Nós estamos abertos ao diálogo, seja a nível local, regional, estadual e federal, né? O MST sempre esteve aberto para o diálogo. E muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Novamente agradecendo a Daisy, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. E não se esqueça aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates Estudo Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Você pode curtir, comentar e compartilhar este vídeo e outros vídeos que o canal produz. Para além disso, né, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, e quem puder contribuir aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e fui!